Ô Cláudio Rezende, segue acompanhando o Galo da Venezuela, agora São José do Rio Preto, daqui a pouquinho Mirassol. Por onde anda o Cláudio Rezende? Ô Cláudio, aqui em Belo Horizonte hoje chovendo, viu Cláudio? 25 graus a temperatura. Onde é que você está? Que avenida bonita, Cláudio. Esse interior de São Paulo, eu vou te falar. Que região pujante é o interior de São Paulo. Em qual cidade você está, Rezendão? Boa tarde. Um abraço, Tiago, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Estamos em São José do Rio Preto, local de concentração do Atlético. Aqui é a base do Galo, desde ontem, final da tarde até amanhã. Jogo contra o Mirassol. 6:30 da noite, Campeonato Brasileiro, o Galo tentando reação no campeonato, já venceu na última rodada, mas ainda está na zona de rebaixamento. Precisa vencer amanhã o Mirassol para reafirmar esta reação no Campeonato Brasileiro. Nesse momento tá uma chuvinha fina, viu, Thiago? Aqui o tempo bem nublado, 27 graus, tá calor, mas tem o tempo bem nublado. Ontem já choveu, hoje também pela manhã já choveu, então esse o cenário de clima aqui em São José do Rio Preto. O Atlético hoje faz um treinamento à tarde na cidade de Mirassol, é do lado aqui, Thiago. Para você ter uma ideia, o Galo vai treinar no CT do Mirassol, fica a 20 quilômetros do hotel, aqui onde o time está concentrado em São José do Rio Preto. E amanhã também não é muito diferente o trajeto até o estádio, que fica no centro de Mirassol, para o jogo. O Atlético, portanto, indo 2 vezes. Hoje para treinar no CT do Mirassol, que é o adversário. Então o Galo hoje estará no terreno do rival de amanhã e joga nesse sábado com o time reforçado, Thiago Reis. Ontem chegaram aqui para reforçar o Atlético nesta rodada do Brasileirão. 3 titulares: Hulk, Gustavo Scarpa e Alan Franco, que a Itatiaia antecipava já lá em Caracas, antes mesmo do jogo contra o Caracas, que o Alan Franco tinha ótimas chances de vir, e veio mesmo. Então o Cuca, com esses 3 reforços. Por outro lado, ele perde o Gabriel Menino, que hoje pela manhã retornou a Belo Horizonte em voo comercial. Gabriel Menino tem suspeita de lesão parecida com a do Alan Franco no joelho esquerdo, uma lesão de colateral medial. A princípio não vai precisar de cirurgia. Agora, indo a Belo Horizonte, vai passar por exames de imagem para saber realmente qual que é essa lesão que ele teve no jogo lá contra o Caracas. Aí, Thiago Reis, o Galo reforçado com Hulk, com Scarpa e com Alan Franco. Para mim, eles vindo jogam. E aí fica a principal interrogação na lateral esquerda, porque se ele tem o Alan Franco, ele pode fazer Alan Franco e Fausto Vera e liberar o Rubens para ser lateral esquerdo, porque a gente falava, né? O Caio não vem agradando, não vem sendo um lateral firme, um lateral confiável pela esquerda. O Arana segue fora, e aí pode ser, Thiago, que o Rubens, o polivalente Rubens, amanhã joga de lateral esquerdo de novo, Thiago Reis. Ô Alexandre Simões, as notícias são muito boas, né? Volta do Scarpa, volta do Hulk, e essa surpreendente volta agora do Alan Franco, com todo respeito ao Mirassol. É hora do Galo voltar a vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. Mirassol, que faz um campeonato regular, né? Todo mundo imaginava que poderia ser um saco de pancadas. Não é isso que vem acontecendo. Vem fazendo jogos duríssimos e a tendência é de que amanhã também assim seja. Mas o Galo forte com todo mundo, ou quase todo mundo, né? Fica o Arana de fora. É o Galo quase perfeito para pegar o Mirassol, Simões. Exato, Thiago. E o Atlético, que tem como objetivo principal nessa 6ª rodada sair da zona de rebaixamento, né? Aquele gol do Everton Ribeiro aos 58 do segundo tempo contra o Ceará devolveu ao Atlético a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Não é a posição que o Atlético tem que ocupar pelo investimento e pelo time que tem, mas eu acho que a lição do ano passado, eu acho que ela ainda está bem viva e foi bem traumática, né? De chegar à última rodada precisando de resultado para evitar um rebaixamento à Série B. E a gente não pode esquecer que é uma temporada marcada por maratonas. Então acho que o grande objetivo do Atlético, claro que voltando Hulk, voltando Scarpa e Alan Franco, o Galo fica muito mais forte e tem totais condições de bater o Mirassol,
mas é encarar isso. O Mirassol, Thiago, tem uma derrota no campeonato. Só aquela pro Cruzeiro na estreia no Mineirão. E depois tem uma goleada pra cima do Grêmio, que derrubou o técnico do Grêmio. Depois não perdeu mais, saiu pra jogar com o Juventude. Então, quer dizer, é um time... Empatou com o Juventude lá em Caxias. E um time extremamente experiente, que se você for olhando o Mirassol, você vai lembrando, esse aqui jogou no Corinthians, esse aqui jogou no São Paulo, no Grêmio. E aí você vai vendo que eles pegaram e montaram mais ou menos, pra fazer um paralelo, um time parecido com aqueles que o Cuiabá teve e se manteve por alguns anos na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é um grande desafio, mas o maior desafio do Atlético é sair da zona de rebaixamento para poder tentar ir chegando às primeiras posições do Campeonato Brasileiro, porque não é a posição do Galo ficar no 17º lugar. Mas olha que loucura, o Atlético hoje tem 5 pontos, 17º. Se ele ganha, ele vai a 8. Ele já bate lá em cima, Simões. Sim, exato. Ele já chega lá no G5, G7 do campeonato. O quinto colocado tem 7 pontos, tem só 2 a mais do que o Atlético. Mas é justamente esse equilíbrio que transforma o campeonato numa competição perigosa. Entendeu? Esse equilíbrio que transforma o campeonato numa competição perigosa. Quando você tem uma turma lá na rabeira, Thiago, a zona de rebaixamento hoje tem Atlético, Santos e Grêmio. O Sport é o lanterna, mas Atlético, Santos e Grêmio, 3 gigantes, estão na zona de rebaixamento. E a gente percebe, falava há pouco no intervalo aqui, Juventude, Mirassol, Vitória, esses times brigam, mas brigam muito. Então vai ser um campeonato duríssimo e eu acho que muito mais no que se refere a rebaixamento do que a título. Porque, infelizmente, para o Campeonato Brasileiro, e isso é ruim, a tendência é que Palmeiras e Flamengo exerçam essa diferença que eles têm em relação aos outros. Ô Ale, apesar de estar na zona do rebaixamento, não tem nada perdido, como eu falei, uma vitória amanhã pode recolocar o Atlético nessa parte de cima da tabela, mas pra isso tem que vencer, né, Ale? O que tem sido mais complicado pro Galo aí nos últimos jogos, apesar da boa vitória contra o Botafogo na última rodada em BH, né? Sem dúvida que a vitória contra o Botafogo dá uma perspectiva positiva, né? E dentro disso que o Simões falou, né? De uma parte física que você tem que tomar muito cuidado, o Mirassol só joga o Campeonato Brasileiro, né? Então, você imagina aí a preparação que é completamente diferente de quem disputa 3 competições. Então, não é à toa que o Mirassol não perde a 4 jogos, porque tem se preparado para as partidas, se recuperado, isso faz diferença. Como vai fazer diferença também esse tempinho que foi dado aí principalmente pro Hulk e pro Scarpa, o Alan Franco voltando de lesão, mas esse tempinho que foi usado para recuperar, para condicionar melhor 2 dos principais jogadores do Atlético, né? Então isso pode ser fundamental na busca de um resultado positivo pro Galo e aí embalar, né? Então acho que o que aconteceu contra o Botafogo, ele tem que ter sequência, né? E aí você vai voltar com a confiança, sabe? Vai voltar com um time mais equilibrado e as coisas entram no seu caminho mais natural e normal, viu, Tiagão?